Meu nome é Luane. Cresci naquela mansão silenciosa onde até o ar parecia julgar quem respirava. As paredes altas, cobertas por molduras douradas e retratos de antepassados que nunca conheci, pareciam observar cada movimento meu com desaprovação muda. Eu caminhava devagar pelos corredores extensos, sentindo o piso gelado sob os pés, tentando não chamar atenção, como se cada passo pudesse provocar uma comparação ou uma crítica. Ali, invisibilidade era proteção. Desde criança percebi que meu lugar naquela família era periférico. Bianca, minha irmã mais nova, ocupava o centro absoluto da casa e de todas as conversas. Ela sorria e o mundo brilhava ao redor. Quando alcançava uma pequena conquista, transformavam-se em admiração coletiva, como se fosse um feito extraordinário. Os presentes caros, as viagens luxuosas, as aulas particulares, tudo orbitava Bianca. Eu observava à distância, desejando por vezes ser vista como mais que um espectro. Recordo-me de uma tarde chuvosa. Eu voltava da escola com notas razoáveis, mas sem medalhas ou troféus. Entrei na sala e encontrei meus pais sentados diante da lareira, enquanto Bianca exibia um certificado recém-conquistado. Meu pai ergueu a taça e disse: Bianca, você é o orgulho desta casa. Minha mãe completou: Você nasceu para grandes conquistas, minha filha. Fiquei parada na porta, encharcada da chuva, esperando quem sabe um olhar, uma pergunta sobre o meu dia. Nada. Apenas silêncio. Então caminhei até as escadas tentando me fazer pequena, invisível, até ouvir a voz da minha mãe, seca como lâmina. Luane, feche a porta. Está molhando o tapete. Naquela noite, ouvi Bianca tocando piano no salão principal. As notas ecoavam pelo corredor como se cada tecla fosse um elogio antecipado. A cada melodia, eu sentia a distância emocional entre nós se multiplicar. Sentei-me no chão frio do corredor, abraçando os joelhos. Olhei para a porta fechada do salão e desejei, por um instante, estar do outro lado, não para tocar piano, mas para ser ouvida. Os anos que se seguiram reforçaram minha condição invisível. Nos jantares, meu lugar era à direita do pai, mas as conversas nunca me alcançavam. Discutiam viagens de Bianca, investimentos feitos para impulsionar sua carreira, expectativas sobre seu futuro brilhante. Quando tentava participar, meu pai erguia a mão, como quem cala um ruído incômodo. Luane, deixe quem entende falar. Guardei essa frase na memória como cicatriz. A partir daí, aprendi o valor do silêncio, não por submissão, mas como arma invisível. Enquanto Bianca conquistava aplausos, eu mergulhava em livros escondidos na biblioteca antiga da mansão. Passava madrugadas lendo sobre negócios, tecnologia e investimentos. Todas as noites, a mesma voz ecoava dentro de mim: um dia, encontrarei meu valor longe daqui. Certo amanhecer, quando o sol entrava pela janela trazendo uma luz tímida, desci para o café e encontrei meu pai revisando documentos. Aproximei-me e, pela primeira vez com firmeza, perguntei: Pai, por que nunca espera nada de mim? Ele sequer levantou os olhos, apenas folheou as páginas e respondeu na mesma frieza habitual: Porque você nunca nos deu motivo. Aquela resposta não me feriu, me despertou. Ali, entendi que jamais teria espaço naquela casa se dependesse deles. Foi naquele instante que decidi que um dia sairia dali, construiria algo que nenhum deles poderia imaginar. Não por vingança, mas para provar silenciosamente que meu valor não precisava da aprovação deles. A mansão continuava fria, Bianca continuava brilhando, e meus pais continuavam cegos para mim. Mas, naquela manhã, algo dentro de mim acendeu. Uma chama pequena, quase invisível, mas real. A chama que um dia se tornaria império. Quando deixei a mansão, eu não carregava malas, apenas uma mochila com algumas roupas, um laptop antigo e uma determinação que ainda nem sabia nomear. A rua escura parecia mais acolhedora que qualquer quarto naquela casa. Lembro-me de olhar para trás pela última vez antes de entrar no ônibus que me levaria para longe. As luzes da mansão brilhavam ao longe, mas, pela primeira vez, não senti vontade de voltar. A vida fora das paredes douradas foi brutal no início.
Aluguei um quarto minúsculo nos fundos de uma pensão, com uma cama estreita, paredes descascadas e uma janela que não fechava direito. O vento frio invadia durante a noite, mas a sensação de liberdade aquecia mais que qualquer cobertor. Trabalhei como atendente em um café. Era exaustivo, pagava pouco e as pessoas raramente olhavam para mim, mas ainda assim era melhor ser ignorada por desconhecidos do que pela própria família. Entre turnos cansativos, meu refúgio era o laptop velho. Eu passava horas estudando sozinha, buscando conhecimento que pudesse transformar meu futuro. Finanças, programação, empreendedorismo, tudo parecia impossível no começo. O cursor piscando na tela refletia minhas inseguranças, mas também meu desejo inabalável de não ser aquela sombra invisível que minha família acreditava que eu era. Numa noite chuvosa, enquanto limpava as mesas do café já fechado, uma mulher entrou pedindo um copo de água. Ela estava bem vestida, exausta, mas com um olhar determinado. Entreguei a água e, ao vê-la mexer no notebook, percebi que ela estava enfrentando um problema técnico. Perguntou se alguém ali entendia de computador. Eu hesitei. Por hábito, minha vontade era me encolher, mas algo dentro de mim impulsionou meu corpo para frente. Posso tentar. Sentei-me ao lado dela, observando os códigos na tela. Analisei, pensei, respirei. Em poucos minutos, consegui identificar o erro e corrigi-lo. Ela me olhou surpresa, quase desconfiada. Você trabalha com tecnologia? Balancei a cabeça, tímida. Apenas estudo por conta própria. Ela fechou o notebook devagar, como quem enxerga uma peça rara. Você tem talento. Não desperdice. Aquela frase ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Pela primeira vez, alguém via algo em mim. Troquei contato com ela, seu nome era Helena, fundadora de uma empresa tecnológica que crescia rapidamente. Nos dias seguintes, ela me chamou para aprender com a equipe dela, primeiro com tarefas simples, depois com responsabilidades que jamais imaginei assumir. Enquanto trabalhava, comecei a perceber padrões, oportunidades e falhas no mercado. Com o pouco dinheiro que juntava, comprei livros, cursos online, equipamentos básicos. A cada noite, sentada naquele quarto gelado, eu não parava. Era exaustivo, mas minha mente se mantinha acesa. Não queria ser vista, não naquele momento. Queria construir algo antes que percebessem que eu existia. Meses se passaram e uma ideia começou a tomar forma. Um software simples, que resolvia uma dor real das empresas emergentes. Desenvolvi em silêncio, sempre com medo de falhar, mas com coragem de tentar. Quando finalizei a primeira versão, apresentei para Helena, tentando esconder as mãos trêmulas. Isso tem potencial enorme, Luane. A partir daí, tudo ganhou velocidade. Investidores apareceram, reuniões foram marcadas, convites surgiram. E eu, aquela garota invisível, comecei a construir sem que ninguém soubesse. Cada decisão, cada linha de código, cada negociação era um tijolo colocado na fundação do que um dia se tornaria um império. Enquanto minha família seguia acreditando que eu desaparecera na mediocridade, eu erguia silenciosamente algo tão grande que nem eu compreendia totalmente. Ainda não era sobre revanche. Era sobre libertação. E, no fundo, sentia que meu silêncio seria minha arma mais cortante. Com o passar dos anos, meu nome começou a circular em círculos exclusivos, mas nunca associado ao meu rosto. Mantive-me invisível de propósito, como uma sombra inteligente por trás de cada negociação, acordo ou expansão. Eu queria liberdade para observar o mundo sem ser observada, queria construir sem carregar o peso das expectativas da minha família. Enquanto isso, Helena tornou-se mais que uma mentora. Era a primeira pessoa que acreditava em mim sem me comparar a ninguém. Ela me apresentava a investidores, me incluía em reuniões estratégicas, e me incentivava a assumir posições cada vez maiores dentro do império que eu construía aos poucos. Em determinado momento, percebi que não era mais apenas funcionária, era sócia majoritária em quase tudo. Cada contrato assinava meu nome real, mas com cláusulas de sigilo absoluto. Era a minha proteção emocional.
Mesmo assim, nos raros momentos em que a casa ficava em silêncio, minha mente voltava à mansão. Eu podia estar diante de números milionários, mas ainda sentia resquícios daquela criança invisível buscando aprovação. Às vezes, antes de dormir, pegava o celular e encarava o nome da minha mãe na lista de contatos. O polegar pairava sobre o botão de ligar, mas a coragem nunca vinha. As poucas vezes que falei com ela nos últimos anos, as conversas seguiam o mesmo roteiro superficial. Eu perguntava como estavam. Ela respondia com um resumo dos feitos de Bianca. Ela será promovida, sabe? Sua irmã tem um futuro brilhante. Eu ficava em silêncio. Não por medo, mas porque naquela narrativa eu nunca existi. Uma tarde, depois de uma reunião intensa com executivos estrangeiros, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem enviada por minha mãe. O assunto era curto: atualização da família. Hesitei antes de abrir, sabendo exatamente o que encontraria. Nas primeiras linhas, lia-se: Bianca será CEO da empresa do seu pai ainda este ano. Estamos muito orgulhosos. Meu coração acelerou, não por ciúme, mas porque aquele e-mail me arrastou de volta àquele corredor de piso frio, aos olhares julgadores, à sensação de nunca ser suficiente. Apesar do sucesso, percebi que uma parte minha jamais se libertara completamente daquela ferida. Naquele instante, sentei-me na poltrona do escritório, cercada por telas que exibiam gráficos e projeções milionárias, e senti uma fisgada interna inexplicável. Era como se todos aqueles números não significassem nada diante de uma única frase que ecoava dentro da minha memória infantil. Você nunca nos deu motivo. A verdade é que eu me tornei gigante para escapar deles, mas ainda estava amarrada emocionalmente à mansão da minha infância. Eu evitava o espelho emocional que era minha família, porque sabia que bastava um olhar ou palavra deles para tentar apagar tudo o que construí. A ferida nunca cicatrizou completamente. Ela apenas ficou escondida sob camadas de poder, riqueza e silêncio. Porém, eu sentia, no fundo, que algum dia o passado voltaria a me chamar. E quando isso acontecesse, eu precisaria estar pronta para enfrentar todos os fantasmas que deixei para trás. Na véspera do Natal, meu telefone vibrou enquanto eu observava pela janela da cobertura o movimento intenso da cidade, milhares de luzes piscando como se cada uma contasse uma história diferente. A brisa fria atravessava o vidro mesmo fechado, e eu aproveitava aquele silêncio raro entre reuniões e decisões importantes. Quando vi o nome da minha mãe iluminar a tela, senti um arrepio inesperado percorrer minha espinha, como se alguém tivesse pronunciado em voz alta um segredo meu. Hesitei antes de abrir a mensagem. Sabia que, vindo dela, não seria um convite afetuoso, nem uma tentativa genuína de aproximação. Minha intuição estava certa. As palavras eram curtas, diretas, calculadas. Jantar de véspera de Natal amanhã. Esperamos você. Será especial para sua irmã. A última frase parecia afiar uma lâmina invisível. Eu não precisava de explicações para entender o subtexto. Devia ser a comemoração oficial da nomeação de Bianca. Provavelmente haveria convidados importantes, brinde ao futuro brilhante da família, oportunidade perfeita para realçar o contraste entre o fracasso e o sucesso. Eu quase consegui ouvir a conversa antes mesmo de acontecer. Fechei o celular devagar e deixei que o peso daquela mensagem atingisse meu peito. Durante anos, rejeitei qualquer tentativa de retorno àquela casa. Nunca recusei explicitamente, apenas mantive distância. Mas ali, naquele momento, percebi que o passado estava me convocando de volta, como uma dívida emocional que eu evitava encarar. Passei a tarde refletindo. Andei pela sala ampla, olhando para os móveis caros e para o reflexo do meu rosto na janela. Eu sabia muito bem quem me tornei, mas minha família não. Na verdade, eles jamais imaginaram que aquela garota silenciosa poderia construir um império. Talvez, aceitar aquele convite fosse a oportunidade perfeita para encerrar um ciclo. Me sentei no sofá e respirei fundo, sentindo meu coração pulsar mais forte enquanto minha mente construía um plano. Não queria voltar como a filha invisível, nem como a bilionária secreta. Eu queria observar.
ver como me tratariam acreditando que eu era pobre, sem influência, sem títulos. Queria enxergar até onde chegariam sem máscaras. A ideia surgiu quase sozinha, como se estivesse esperando o momento certo para brotar. Eu fingiria fragilidade. Deixaria que acreditassem na versão que criaram de mim. A garota fracassada, perdida, sem rumo. Apenas observando, anotando mentalmente cada gesto, palavra e olhar. Senti um frio percorrer meu corpo, mas não era medo. Era antecipação. Algo dentro de mim sabia que aquela noite seria decisiva. Que talvez todas as cicatrizes internas precisassem daquele confronto silencioso para finalmente se fecharem. Afinal, como encerrar uma ferida que nunca foi exposta à luz? Era hora de retornar às sombras onde fui apagada e, desta vez, decidir quando e como acenderia minha própria luz. A manhã seguinte chegou com uma pesada sensação no ar, como se o mundo inteiro estivesse prestes a me observar. Acordei cedo, mesmo sabendo que o jantar seria apenas à noite. Não conseguia dormir. Andei pela cobertura em silêncio, analisando mentalmente cada detalhe de como deveria me apresentar. Para que o teatro funcionasse, eu precisava apagar qualquer indício da mulher que me tornei. Abri meu closet e encarei as fileiras de vestidos sob medida, ternos impecáveis e joias guardadas em cofres discretos. Passei a mão pelo tecido fino de um dos vestidos, sentindo a textura macia e familiar entre os dedos, mas afastei-o em seguida. Sabia que aquilo seria uma armadura perigosa. Escolhi uma roupa simples, uma calça jeans antiga, ligeiramente desbotada, e um casaco gasto que usava antes de minha vida mudar. O tecido parecia carregar memórias da época em que eu olhava vitrines sonhando com o impossível. No espelho, me forcei a não retocar maquiagem. Prendi o cabelo em um coque apressado, apagando qualquer resquício da imagem impecável que o mundo corporativo exigia de mim. Ao me olhar, por um segundo não reconheci aquela versão quase esquecida. Era desconfortável, doloroso, mas necessário. Desci até a garagem onde meus carros estavam estacionados em silêncio, reluzindo sob a luz artificial, máquinas de luxo que simbolizavam cada batalha vencida. Passei por eles sem tocar, sem permitir que a tentação me fizesse fraquejar. Chamei um carro por aplicativo e coloquei o endereço algumas quadras distante da mansão. Não queria levantar suspeitas nem despertar curiosidade. Quando o carro parou na esquina, desci e senti o vento frio bater no rosto. O céu começava a escurecer e as luzes de Natal decoravam a rua inteira, piscando como promessas vazias. Caminhei lentamente pela calçada, e cada passo parecia tirar uma camada da blindagem emocional que construía ao longo dos anos. À medida que me aproximava da mansão, memórias antigas invadiam minha mente, como se cada árvore, cada casa daquela rua guardasse fragmentos da minha dor. O portão da mansão surgiu diante de mim, imponente, exatamente como nas lembranças que tentei enterrar. Lembrei-me de ficar parada ali quando criança, observando carros chegarem trazendo convidados importantes, enquanto eu observava pelas janelas tentando imaginar como seria ser tratada como alguém valioso. Agora, eu estava de volta. Mas não como a menina ignorada. Eu era a mulher que eles nunca imaginaram que eu pudesse ser, escondida sob a aparência de fragilidade. Segurei a respiração e toquei o portão com a ponta dos dedos, sentindo a frieza do metal que parecia pulsar com minhas lembranças. Enquanto aguardava que alguém viesse abrir, ouvi vozes animadas do lado de dentro, risos, música, o som de taças sendo brindadas. Por um instante, hesitei. Parte de mim queria virar as costas, voltar para minha vida construída com tanto sacrifício, jamais olhar para trás. Mas havia algo mais forte que curiosidade ou orgulho, a necessidade de verdade. Eu precisava ver com meus próprios olhos como tratariam alguém em quem nunca acreditaram. Precisava encarar aquele passado e decidir, de uma vez por todas, se ainda tinha alguma influência sobre quem eu me tornei. A campainha ecoou, e o som familiar reverberou dentro de mim como um aviso: aquele seria o último ato antes da revelação. O teatro estava armado. O palco, preparado. E eu, pela primeira vez, chegava não como peça apagada do cenário familiar, mas como a autora da minha própria narrativa. A porta abriu com um rangido lento,
como se até a madeira reconhecesse meu retorno e hesitasse em permitir minha entrada. A governanta, a mesma de anos atrás, me olhou com surpresa contida, como se esperasse outra pessoa. Depois de alguns segundos, seu rosto se recompôs em uma expressão neutra, treinada ao longo da vida. Ela fez um gesto, convidando-me a entrar. O salão estava decorado com exagero, guirlandas douradas, velas acesas por toda parte, a árvore de Natal quase tocando o teto e um aroma forte de canela misturado ao perfume floral de minha mãe. Cada objeto parecia gritar riqueza, status, poder. O som de risadas altas preenchia o ambiente, misturando-se à música clássica que tocava ao fundo. Meus passos ecoaram pelo chão de mármore, e de repente senti o olhar de todos em mim. Algumas conversas cessaram, outras diminuíram de intensidade, transformando-se em suspiros curiosos. Minha mãe caminhou até mim com um sorriso elegante, mas seus olhos analisavam minha roupa simples com frieza. Que bom que veio, Luane. O tom parecia um elogio, mas havia veneno na entonação, como se estivesse surpresa por eu ter coragem de aparecer daquele jeito. Meu pai permaneceu sentado à cabeceira da mesa, segurando uma taça de vinho. Seu olhar atravessou-me como uma sentença silenciosa. Sentei-me em meu lugar tradicional, ao lado esquerdo da mesa, onde sempre fiquei. Parecia que nada havia mudado, exceto eu. O jantar começou com pequenas conversas superficiais. Os convidados elogiavam a decoração, as conquistas recentes da família. Eu comia em silêncio, sentindo o peso de cada olhar atravessado. Foi minha tia que iniciou o primeiro ataque disfarçado. Luane, querida, você está diferente. Mudou de emprego recentemente? Respirei fundo. Poderia dizer tantas verdades ali, revelar números, contratos, decisões internacionais que eu havia tomado naquela mesma semana. Mas apenas sorri e disse: ainda não decidi o que fazer. Aquelas palavras pairaram no ar como se confirmassem as expectativas negativas deles. Bianca sorriu, satisfeita, antes de levantar-se com uma taça nas mãos. Seus olhos brilharam com falsa modéstia. Gostaria de fazer um brinde. Hoje celebramos minha promoção a CEO. Um marco para nossa família. Aplausos explodiram, taças erguidas, sorrisos largos. Eu permaneci quieta, observando cada expressão que tentava mascarar arrogância. Nesse momento, minha mãe inclinou-se em minha direção e, com voz suave, mas carregada de julgamento, murmurou: você deveria se inspirar na sua irmã. Veja onde ela chegou. Sempre acreditamos que você tinha potencial, só faltou esforço. Senti o peso daquelas palavras pressionando meu peito. O garfo em minha mão pareceu ficar mais pesado. Não respondi. Apenas deixei o olhar vagar pela mesa, memorizando rostos, gestos e sorrisos falsos. Cada ato de arrogância era combustível silencioso para a revelação que eu sabia que aconteceria em breve. Enquanto Bianca contava detalhes sobre a nova posição, exagerando conquistas, percebi olhares de admiração ao redor, todos cegos pelas aparências. Eu quase senti pena. Quando o garçom serviu a sobremesa, meu pai bateu na mesa com força suficiente para atrair atenção. Bianca é a prova de que dedicação leva ao sucesso. Alguns aqui deveriam aprender com ela antes que seja tarde. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer insulto direto. Eu sabia para quem aquela frase havia sido dirigida. Mantive a calmaria externa, mas por dentro, a chama que me acompanhava há anos começou a se intensificar. Eu havia vindo para observar, mas cada palavra proferida naquela mesa era uma lembrança do porquê escolhi desaparecer. Ali, naquele jantar de hipocrisia envernizada, entendi que o ciclo precisava terminar. E quando terminasse, nunca mais voltaria a essa casa carregada de fantasmas. A taça do meu pai mal havia tocado novamente na mesa quando senti algo dentro de mim finalmente romper. Não era fúria, vingança ou desejo de aplauso, era libertação. A certeza de que aquele seria o momento em que eu sairia da sombra para sempre, mas pelas minhas próprias mãos. Respirei fundo. O ar parecia mais pesado, carregado de expectativas que ninguém sabia nomear. Coloquei cuidadosamente o guardanapo ao lado do prato,
levantei-me devagar, sentindo o silêncio se espalhar pela mesa como uma onda. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns por curiosidade, outros por impaciência. A família jamais esperava que eu quebrasse o script que me atribuíam, a filha apagada, submissa, que aceitava a humilhação em silêncio. Apoiei as mãos na mesa, como quem pede permissão e, com voz firme, comecei. Gostaria de dizer algumas palavras. Por um segundo, vi Bianca revirar os olhos com desdém, como se igualasse minha fala a uma tentativa infantil de chamar atenção. Minha mãe esboçou um sorriso condescendente, e meu pai inclinou-se para trás na cadeira, cruzando os braços, disposto a assistir outra de minhas supostas limitações expostas. Mas naquela noite, a história seria outra. Meu coração batia de forma compassada, não descontrolada. Era como se finalmente estivesse alinhado com o propósito que carreguei em silêncio durante anos. Ergui o olhar, atravessando o salão iluminado e fixando nos olhos de cada um deles. Durante todos esses anos, vocês falaram sobre sucesso, esforço e mérito. Vi sorrisos orgulhosos ao redor da mesa, como se estivesse prestes a reconhecer a grandeza de Bianca. Mas continuei. Mas nunca se perguntaram o que eu estava fazendo enquanto acreditavam que eu fracassava. O ar ficou denso, como se o teto tivesse descido alguns centímetros. O olhar de Bianca endureceu. Ela endireitou as costas, como se de repente sentisse ameaçada pela minha postura. A voz saiu firme, clara, sem tremor, diferente de todas as vezes em que me calei naquele lugar. Eu construí algo. Algo que nenhum de vocês imaginou. E fiz isso em silêncio, sem apoio, sem aplausos e sem o dinheiro desta família. As bocas começaram a se abrir, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Hoje, antes de vir até aqui, assinei uma fusão que elevou minha empresa para um valor de mercado avaliado em $1 bilhão. O som da taça do meu pai escapando de seus dedos ecoou pela sala como um acidente proibido. Ele ficou paralisado, olhos fixos em mim sem piscar, como se tentasse entender se havia escutado corretamente. Minha mãe arfou, levando a mão à boca, sem conseguir formular palavras. Bianca balançou a cabeça, a incredulidade misturada ao medo. Sua voz saiu trêmula, fina. Você está mentindo. Isso é impossível. Me incline ligeiramente, com a calma de quem sempre soube esperar um momento exato, respondi. Eu tenho os documentos. Tenho contratos assinados, investidores, registros oficiais. Vocês não sabiam porque nunca se importaram em perguntar. O silêncio se prolongou como uma eternidade. Taças ficaram suspensas no ar, olhares vagavam pela mesa. Nenhum deles parecia saber o que fazer com aquela nova realidade. A família que sempre se orgulhou do status agora encarava a filha rejeitada como alguém que ultrapassou todos os limites do possível. E naquele instante, pela primeira vez na vida, fui vista. Não como fracasso, nem como sombra, mas como a mulher que transformou suas cicatrizes em império. O salão permanecia imóvel, aguardando meu próximo movimento, sem imaginar que a revelação que viria a seguir destruiria não apenas sua falsa narrativa sobre mim, mas também o pedestal da filha favorita que eles construíram à custa da minha dor. O silêncio ainda pairava pesado quando senti os olhos de todos queimando sobre mim, tentando decifrar o que acabará de revelar. Mas eu sabia que aquele era apenas o primeiro golpe naquela mesa tão acostumada a julgamentos unilaterais. Minha família ainda acreditava ter controle sobre a narrativa, e Bianca era o símbolo vivo desse orgulho cego. Ela tentou se recompor, respirou fundo e ergueu o queixo, como sempre fazia antes de pronunciar uma frase ensaiada. Seu olhar refletia incredulidade, mas atrás dele eu via algo mais, medo. Mesmo que seja verdade, Luane, isso não muda nada. Eu sou a CEO desta família, a verdadeira sucessora. A palavra verdadeira reverberou em mim como eco de anos de humilhação. Sorri de maneira quase imperceptível, não por vitória, mas pela certeza de que a verdade precisava emergir ali, naquele exato instante. Retirei da bolsa uma pasta preta, discreta, como se fosse apenas mais um acessório simples da minha suposta vida modesta. Coloquei sobre a mesa com delicadeza, deixando que o gesto chamasse mais atenção do que qualquer palavra. Abri lentamente,
deixando que o papel brilhasse sob a luz das velas. Você diz ser CEO. Minha voz saiu controlada, sem elevar o tom. Mas esta posição não existe da forma como você afirma. As sobrancelhas do meu pai se franziram, como se tentassem proteger a crença que sempre carregaram com tanto zelo. Minha mãe segurou a taça com força, temendo derrubá-la. Continuei, deslizando os documentos até o centro da mesa, para que todos pudessem ver. A empresa do papai não nomeou nenhuma CEO este ano. A posição continuou ocupada pelo atual diretor-geral. Estes documentos mostram que o anúncio da sua promoção foi criado por você mesma, Bianca. O rosto de Bianca perdeu cor instantaneamente. Ela avançou para pegar os papéis, mas fui mais rápida. Você editou memorandos, manipulou e-mails internos e pagou para publicações divulgarem a novidade sem verificar a informação. Ela abriu a boca, buscando respostas rápidas, mas nada vinha. Sua voz saiu trêmula. Isso é absurdo. Por que eu faria isso? Olhei fundo em seus olhos, enxergando o vazio por trás da ambição. Porque você precisava que ela acreditasse em que você era superior. Que você era a filha perfeita. Que merecia o trono que achava que era seu por direito. Nesse momento, um dos convidados, amigo de negócios do meu pai, aproximou-se para ver os documentos. Sua expressão séria denunciava que reconhecia o peso das provas. Isso pode arruinar a reputação da família. A palavra reputação exposta daquela forma cortou o salão, arrancando o verniz de estabilidade que sustentavam. Meu pai levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Bianca, me diga que isso é uma mentira. Ela respirou ofegante, olhando ao redor como um animal encurralado. Eu só queria mostrar que era capaz. Vocês sempre esperaram isso de mim. A confissão rasgou o ambiente como um trovão. E, pela primeira vez, a família encarou a consequência direta de sua obsessão por imagem e status. Minha mãe deixou a taça cair, que se espatifou no chão, o som estilhaçando o ar. Ela levou as mãos ao rosto, incapaz de aceitar que a filha perfeita era apenas um reflexo distorcido de exigências irreais. Enquanto observava aquela cena, senti algo diferente. Não era triunfo. Era libertação amarga. A verdade, finalmente exposta, revelava não apenas a mentira da minha irmã, mas a fragilidade daquela família construída sobre aparências. O jantar, antes palco de celebração, transformou-se em tribunal silencioso. E eu, que durante toda a minha vida fui espectadora daquela farsa, agora era a única que permanecia de pé, encarando todos com a verdade que carreguei sem alarde. Ali, percebi que a revelação do meu império era apenas o começo. A verdadeira destruição estava naquele colapso emocional, naquele silêncio sufocante e no desmoronamento da máscara cuidadosamente lapidada de Bianca. A família que sempre jurou perfeição, naquele instante, finalmente encarava sua própria ruína. A mesa permanecia em silêncio sepulcral. Era como se o tempo tivesse congelado ali, entre os estilhaços da taça da minha mãe e os papéis que provavam a fraude de Bianca. Cada olhar, cada respiração curta, denunciava que as estruturas invisíveis que sustentavam aquela família estavam finalmente cedendo. E, no entanto, eu me sentia estranhamente calma. Como se tivesse esperado a vida toda para respirar aquele ar de verdade. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. O corpo dela tremia, e a maquiagem perfeita escorria lentamente pelas bochechas. Ela murmurou palavras que nunca imaginei ouvir. Perdoe-me. Nós não soubemos enxergar você. Mas percebi que não era um pedido de desculpa sincero. Era desespero, medo da ruína social. O arrependimento dela não vinha do amor, e sim da vergonha. Ela temia o escândalo mais do que lamentava o sofrimento que nos causará. Meu pai, rígido como uma estátua há minutos, enfim se sentou devagar. O orgulho dele, a armadura que usou a vida inteira, havia se despedaçado. Era visível nos olhos vazios que procuravam respostas. Você fez isso sem nós? Sua voz falhou. Eu apenas assenti. Ele inclinou o rosto, como se estivesse processando cada detalhe, e finalmente admitiu.
Subestimamos você. E criamos nossas próprias ilusões. O impacto da verdade atingiu cada convidado de forma distinta. Alguns evitavam olhar para mim, outros observavam Bianca com repulsa velada. A imagem perfeita que projetavam ruía como um castelo de cartas. A reputação que prezavam acima de tudo estava agora suspensa entre o escárnio público e o silêncio cúmplice. Bianca, antes radiante, agora parecia menor, frágil, encolhida na cadeira. As mãos tremiam. O rosto, pálido, denunciava a queda do pedestal onde viveu a vida inteira. Eu só queria provar que era digna. Vocês nunca me permitiram falhar. Ela não me pedia perdão. Só revelava uma dor tão profunda quanto a minha. Pela primeira vez, enxerguei não a rival, mas a vítima de expectativas irreais. Quando nossos olhares se cruzaram, notei o vazio nos olhos dela, e percebi que, apesar da mentira exposta, o castigo maior de Bianca era perceber que toda sua vida fora construída para agradar e impressionar. Meu pai voltou a falar, dessa vez com voz que quase suplicava. É possível reverter isso. Podemos resolver juntos. O reflexo daquele pedido me pegou de surpresa. Juntos era uma palavra jamais dita dentro daquela família. Mas agora ela vinha pelas razões erradas: medo, desespero, autopreservação. Abracei o silêncio antes de responder. Não faremos isso juntos. Minhas palavras atravessaram o salão como sentença final. Passei anos tentando ser vista. Abracei cicatrizes, construí com minhas próprias mãos o que ninguém acreditou que eu fosse capaz. E agora que perderam o controle da narrativa, me pedem participação? Não. Não serei a salvação de vocês. Minha mãe murmurou algo inaudível, mas percebi a súplica. Meu pai fixou o olhar na mesa. Bianca desviou os olhos. Levantei-me, peguei a pasta com documentos e respirei fundo, sentindo uma leveza estranha, como se pela primeira vez os pesos que carreguei por toda a vida estivessem escorregando de meus ombros. Antes de sair, deixei apenas uma última frase, não como vingança, mas libertação. Eu não preciso da aprovação de vocês. Eu finalmente entendi, meu valor nunca esteve nesta mesa. Cruzei o salão, ouvindo atrás de mim o choro contido de minha mãe, o silêncio resignado de meu pai e a respiração trêmula de Bianca. Nada disso pesava mais em mim. A culpa que carreguei desde criança evaporava enquanto atravessava aquele corredor que tantas vezes percorri invisível. Quando o portão da mansão se fechou atrás de mim, o frio da madrugada me envolveu como um abraço inesperado. Olhei para cima, vendo as luzes de Natal dançarem nas janelas, e senti algo inédito: paz. Caminhei pela rua vazia com um sorriso discreto. Não era satisfação pela queda deles. Era alívio por minha ascensão emocional. Eu não queria destruir minha família, apenas libertar-me dela. E ali, sob o céu estrelado daquela noite silenciosa, percebi que minha maior conquista não era um império bilionário. Era finalmente ter encontrado a mim mesma, longe dos grilhões invisíveis da aprovação. A verdadeira vitória não estava no poder financeiro, mas na independência emocional. Daquele momento em diante, minha história seria escrita por minhas próprias mãos, livre, inteira e, pela primeira vez, completamente vista por mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!